Lucas 21, 29. Parábola da figueira. Bom dia! Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje nós vamos abrir aqui Lucas 21, do versículo 29 ao versículo 36. A parábola da figueira. Ainda dentro do nosso assunto sobre o fim do mundo. E vamos, mais uma vez, ver as palavras de Jesus. Lucas 21, 29 ao 36. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Pai, agradecemos a Ti pela leitura da palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco. Que essa palavra, Senhor, possa gerar vida em nós, trazer libertação às nossas mentes, aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, traga a Tua graça sobre as nossas vidas. Que sejamos abençoados e guardados, Senhor, por Tua mão. Que esta palavra, Senhor, possa gerar vida entre nós. Pai, que as pessoas também que vão estar recebendo esta palavra através desta mensagem pela internet, que elas também, Senhor, sejam alcançadas por Tua graça, sejam abençoadas e guardadas por Tua mão, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que derrame da Tua graça e do Teu poder sobre cada vida. E assim, Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus fala sobre a figueira. E aqui a gente está dando continuidade ao assunto fim do mundo, né? Como nós temos visto desde a semana retrasada. O estudo de hoje vai seguir nessa mesma linha. E hoje nós vamos falar de vigilância. Jesus chama a cada um de nós a vigilância. A vigiar o quê? Os outros? Não. Jesus chama a cada morador da terra, e nós vamos ver isso aqui no texto, para vigiar a sua própria vida, a sua própria alma. Isso é, você precisa cuidar de você e eu preciso cuidar de mim. Por quê? Porque este mundo vai ter um fim, todas as coisas vão ter um fim, porque o mundo é perecível. Mas aqueles que estiverem agarrados em Cristo, isso é, que tiverem relacionamento com Cristo, vai ser salvo. E aí,
gente vai voltar para o texto, volte aí. Jesus estava falando aqui, era um assunto, né? E esse assunto, ele vem lá de trás, tá? Então, Jesus estava falando agora aqui, mas veja só que ele vai citar textos anteriores, que nós vamos voltar lá. Veja aí. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então veja, ele fala da figueira, mas ele também cita todas as árvores. E aí, o que ele faz aqui? Jesus, ele vai usar a figueira e as árvores para mostrar para aquele povo que quando o verão está chegando, isso é, a figueira e as árvores vão começar a brotar. Então, quando elas começam a brotar, as pessoas já sabiam, eles já conheciam, né? Conheciam muito de figueira, que Israel, a figueira é uma árvore muito popular, né? Então tem muitas figueiras lá, como aqui é jaqueira, né? Aqui a gente tem muita jaqueira, muita mangueira, lá tem muita figueira. Aqui tem figueira, mas nem tanto, né? Eu conheci figueira, tinha um vizinho meu lá no Rio que tinha figueira, então ficava de frente para a nossa janela, assim, no quarto, a figueira. E a gente via, né, como é que era a figueira. Tem tempo que ela fica sem nada, sem folha alguma. E você fala assim, poxa, morreu nada. Quando vai chegando o verão, ela começa a brotar e daqui a pouco ela fica toda cobertinha de novo. Então Jesus estava falando com quem? Com alguém que conhecia de figueira, que conhecia de árvores. Mas aí, ele estava agora fazendo o quê? Usando a figueira como um alerta, usando as árvores como um alerta para o povo. Por quê? Ele faz essa ilustração trazendo uma comparação da figueira e das árvores com o verão. Aí ele está dizendo o quê? Ele está falando, olha, quando a figueira e as árvores começam a brotar, você já conhece, você sabe que vem o verão aí. Mas agora ele começa a usar essa comparação, né? Essa ilustração, para falar sobre o final de todas as coisas. Então ele diz, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês já vão ficando espertos, por quê? Porque o fim está próximo. Então nós vamos ver isso, veja aí. Verso 30. Quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E você pode perguntar, mas que coisas? Aqui ele estava conversando, né? Aqui ele já estava falando sobre o final dos tempos, nos versículos anteriores. Então a gente vai voltar lá no versículo 20, volte aí. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, se Jerusalém estava sitiada de exércitos, era por quê? Porque Jerusalém ia ser queimada, ia ser tomada. E isso aconteceu lá no ano 70 depois da morte de Cristo. Mas ele continua agora, versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então esses dias aconteceram em Jerusalém. Mas aí, Jesus ainda continua falando sobre isso. Vamos ver, 25. Haverá
sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus está dizendo o quê? Ele está mostrando para nós que esses sinais que estamos vendo hoje são sinais da vinda de Cristo. E ele fala aqui de algo interessante. Ele fala que a nossa redenção se aproxima. Para quem Jesus estava falando? Jesus estava conversando com seus discípulos. Jesus estava conversando com pessoas que queriam ouvir a sua voz. Jesus estava conversando com pessoas que respeitavam ele. Então ele não estava falando para todo mundo. Ele estava falando para uma classe de pessoas. E aí, o que Jesus espera de nós? Jesus espera que nós venhamos estar dentro desta classe de pessoas. Jesus espera que nós venhamos estar dentro dessa classe de pessoas que amam a sua palavra, que amam a sua voz, de pessoas que o adorem, de pessoas que o sirvam com alegria. Ele espera que todos nós venhamos estar dentro dessa classe de pessoas. Por quê? Porque essa classe de pessoas vai ser salva. Você percebeu que ele disse que todas essas coisas acontecendo é por causa da ira de Deus? Por que a ira de Deus? Por causa dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Não é que Deus é mau, não, Deus é justo. A justiça de Deus está agindo, está trabalhando sobre a terra. E aí a gente vai ver aqui, Jesus falando, volte lá para versículo 31. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então veja, ele fala para nós, lá no versículo 28, que a nossa redenção se aproxima. Aqui no versículo 31, né? Ele diz que está próximo o reino de Deus. Ele está dizendo para nós, olha, o reino de vocês não é esse reino daqui. Vocês não pertencem a este mundo. E João fala isso, né? João 15, acho que é versículo 18, deixa eu ver aqui. Então nós precisamos ficar atentos, porque esse mundo vai ter fim. Versículo 18, olha. Se o mundo vos odeia, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Então tem crente aí que está querendo se aliançar com o mundo. As coisas do mundo, as coisas do mundo não nos pertencem. Então Jesus está deixando claro para nós que esses sinais que estão vindo aí, que nós estamos vendo, não é para a gente ficar amedrontados, assustados com eles, mas é para a gente entender que a nossa redenção está próxima. Isso é, nós precisamos guardar a nossa alma junto a Cristo, para que nós possamos também entrar nesse reino que ele fala aqui no versículo 31. Então não é para a gente ficar assustado. Oh meu Deus, e agora o que vai ser comigo? Não vai ser nada. Se nós estivermos em Cristo,
nós vamos ser guardados. E se nós morrermos, se nós perdermos a nossa vida por Cristo, ele diz que mesmo assim nós vamos ganhar a nossa vida. Então, estamos vivendo dias assombrosos, dias que parecem noites, estamos vivendo dias difíceis, mas esses dias não são para trazer terror, pânico para nós. Nós que somos de Cristo, nós precisamos entender que a nossa redenção está chegando, isso é, nós daqui a pouco vamos sair do meio dessa confusão e vamos estar num lugar seguro, num lugar de bênção. Essa é a palavra de Cristo para nós. Então aqui ele estava falando para os seus discípulos que eles, como conheciam as figueiras e as árvores, e ele sabia quando ia chegar o verão através delas, então ele está dizendo para nós, olha, vocês vão saber quando o reino de Cristo vai chegar a vós, quando vocês começarem a ver essas coisas. Mas ele traz aqui coisas fortíssimas, né? Olha lá, no versículo 26, né? 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso aqui é para deixar a gente de boca aberta, não é? Mas na verdade não é. Jesus estava alertando os discípulos, falando, olha, esses dias vão chegar, então não se assustem. Esses dias vão chegar, porque eles precisam chegar para que vocês possam ganhar a redenção de vocês. Então nós não temos que ficar assustados, abalados. Nós precisamos continuar buscando o Senhor, vivendo com Ele, vivendo para Ele, obedecendo a Sua palavra, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, porque a nossa vitória já está chegando. Diga assim, a minha vitória já está chegando. Quando o inimigo acha que agora eu derroto a igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é guardada pelo Senhor, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Quando a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor, sabe por quê? Porque você já viu que nem a gente mesmo consegue tocar nos nossos olhos? Quando a gente vai tocar nos olhos assim, pode até acontecer de tocar, né? Mas quando toca, geralmente a gente fecha primeiro. Por quê? Proteção. Então, o Senhor é a nossa proteção. E a gente vai ver essas coisas acontecerem. Como? A gente vai ver essas coisas acontecerem pela internet, pela televisão, né? Diante de nós, vamos ver coisas horríveis acontecerem, mas os nossos corações precisam estar em Cristo, porque Jesus é o nosso porto seguro. Só Jesus é o nosso porto seguro. Então aqui, a gente volta para o texto, e Jesus vai aconselhar agora os discípulos. Versículo de número 33. Vamos lá no 32, né? Ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, tudo aquilo que ele citou, ele falou, tudo isso vai acontecer. E mais, ele vai dizer aqui embaixo, né? Que vai passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Isso é, o que eu disse é verdade e vai acontecer. Não tem como fugir. Então, vai acontecer. Mas no 34, veja só o que ele diz. Acautelai-vos por vós mesmos. O que ele está falando aqui com isso? Acautelar é o quê? Acautelar é fugir, é sair, né? Isso é, fuja desses desejos carnais que o mundo tem, que o mundo te apresenta. Fuja desses pecados que os malignos levam diante de ti. Fujam desses malignos que
corrompem pessoas. Então Jesus estava agora aconselhando os discípulos, mas ele está falando assim, ó: acautelai-vos por vós mesmos. Isso é, você não precisa de que alguém diga que isso é errado. Você, quando vê as coisas erradas, você mesmo precisa correr. Não é que você precise que alguém chegue lá e diga assim: venha. Ele está dizendo: você vê e você foge. Aí, volte para o texto. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Que orgia é essa que ele está falando? De toda a orgia, tanto da orgia carnal, quanto da orgia espiritual. Que essa orgia carnal é a prostituição dos homens, né? Dessa maluquice que existe entre as pessoas. E da espiritual é aquela onde as pessoas deixam Deus de lado e vão servir a outros deuses. Então ele está dizendo para quê? Para que a gente saia disso, não entre nesse negócio, né? Porque se você entrar nesse negócio, você vai estar perdido para a eternidade. Então ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. Isso é, o camarada que está lá, sei lá onde aí, perdido por lá, e ninguém conhece ele, né? Aí chega num lugar diferente, aí ele acha que, ninguém me conhece, aqui eu posso, né, me esbaldar. Tem que se cuidar onde estiver. Por quê? A gente vai ver aqui por que Jesus está dizendo isso. Vamos voltar para o texto. Ele continua falando, e é bom quando Jesus fala, né? Porque quando Jesus fala, algo acontece de bom. Aí ele fala que o coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Então ele já fala da consequência. Se você estiver no meio dessas coisas, elas vão trazer consequência para você, então fuja delas. Mas aí ele continua, aí ele fala da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu era passarinheiro. Até hoje eu gosto de passarinho, mas hoje eu gosto deles soltos, né? Eu gosto de passarinho. Hoje mesmo estava ali vendo um gaturama ali, eu fiquei assoviando ele, o gaturama veio para perto de mim, eles me conhecem, eles gostam de mim também, eu gosto dele, ele gosta de mim. Ali perto de mim, esse gaturama, bonito, né? Que legal. Mas, você já viu como é que é o laço? Vocês conhecem o laço do passarinheiro? Meu Deus. Eu me lembrei agora que eu fui com meu tio, caçar tico-tico, e a gente chegou no mato e a gente viu um tico-tico cantando, porque você sabia que o passarinho, ele, no ponto dele, ele fica feroz. Se ele vê outro passarinho macho chegar no ponto dele, porque no ponto dele é onde ele fica, onde tem a fêmea dele, fica com ele ali, né? Ele defende, é igual a gente defende a nossa casa, ele tá certo, né? Mas quando você leva um passarinho cantando, um passarinho bravo naquele ponto dele, você sabia que ele fica bravo e ele vem brigar? Aí a gente levava o quê? Você põe uma rede japonesa, que é uma rede que fica assim do lado da gaiola, aí o passarinho vem brigar e aqui tem um puleirinho, ele bateu aqui, pegou. Aí nós chegamos lá, tinha um tico-tico cantando, e a gente botava as armadilhas, nada. Ele não queria saber das armadilhas, mas ele vinha descer na gaiola que estava no chão, e ele ficava rodeando a gaiola, rodeando. Aí eu falei assim, já sei como é que eu vou pegar ele. Como? E tira os passarinheiros bons lá, os velhos lá,
né? Que eram os bambambana esperto. Como? Fui lá, peguei o meu, tirei da gaiola, botei a gaiola embaixo, peguei um pauzinho, botei segurando a porta, deixei a porta aberta. E aí ele foi, rodeou, a gaiola rodeou, entrou. E quando ele entrou, o que aconteceu? Quando ele entrou, é só andar na direção dele, da porta aberta, que ele vai fazer o quê? Ele não vai fugir para a porta aberta, ele vai fugir para cima. Aí pronto. Então Jesus está falando para nós do laço do passarinheiro. Esse passarinheiro que ele está falando aqui é quem? O passarinheiro, vamos dizer, eu como passarinheiro, estava ali para quê? Para roubar a liberdade daquele passarinho. Esse passarinheiro que Jesus está falando aqui é Satanás, que quer roubar a nossa liberdade e a nossa alma. Então nós precisamos ficar atentos, porque se aquele passarinho tivesse uma mente humana, né? Se ele pudesse entender que ali haviam passarinheiros que queriam tirar a liberdade dele, será que ele ia rodear aquela gaiola? Ele ia voar lá para cima da árvore, né? Ou até chamar a esposinha dele, vamos viajar, né? Chamar ela para viajar, vamos viajar, sair para outro lugar, deixa esse povo aí, depois eles vão embora e a gente volta. Então nós precisamos ficar espertos, porque o passarinheiro está aí. Nós somos esses pássaros. Quando Jesus fala de laço, ele fala de passarinheiro, ele está dizendo para nós que nós somos como? Inocentes. Muitas vezes nós somos inocentes, nós não sabemos, né? O laço está armado e a gente está rindo, o laço está armado e a gente está dançando, o laço está armado e a gente está aqui feliz da vida, mas é um laço. Então ele está falando, fica com seus olhos abertos, cuidado com o laço do passarinheiro, porque a sua redenção está próxima e você pode perder a sua redenção. Então é muito sério. A vida é uma coisa séria. Você diga assim, a vida é uma coisa séria. Então ele fala desse laço. Mas ele continua com esse conselho maravilhoso. Vamos ver. Então ele diz que o laço vem como? Repentinamente. Isso é, a gente precisa ficar atento com tudo que está à nossa volta. A gente pode ser pego no laço a qualquer momento. E agora tem que olhar até para cima, né? Tem drone, tem um monte de negócio aí que vem de cima agora aí, né? Então a gente precisa ficar esperto de todos os lados. Mas no versículo 36, veja aí. Olha o conselho. Receba o conselho de Jesus com alegria na sua vida. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando ele fala de posição de estar de pé, é posição de vencedor. Então nós precisamos ficar atentos com a nossa vida. A vida passa e passa muito rápido. E o interessante é que nós não sabemos qual é o momento que ela se finda. A gente chega nesse mundo sem uma garantia de quantos dias vamos viver. Se você compra uma eletrodoméstico ou qualquer coisa que você compre, você sabia que você tem 7 dias para você devolver? Depois de 7 dias, perdeu. A garantia são de 7 dias. Mas quando a gente nasce, qual é a garantia? Quantos dias vamos viver? Só Deus sabe. O homem nenhum sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, ninguém sabe. Não, o médico lá que fez o parto não sabe. Só Deus. Então Jesus, sabendo disso, ele fala que é para a gente vigiar a todo tempo e orando, isso é,
Por que a gente ora? Quando a gente ora, a gente faz o quê? A nossa oração é uma ligação da terra com o céu. Mas essa ligação é como? É só no domingo? Só no dia de culto? Quarta-feira ou quinta-feira, né? Ou segunda, tem igreja aí que tem culto todo dia, né? Mas os dias mais normais é quarta, quinta, né? Terça e domingo, assim. Nós precisamos orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo falou isso com os Tessalonicenses. Então nós precisamos ficar atentos, porque a hora vem e a gente pode estar bem de saúde, né? Você está bem de saúde, mas pode dar um piripaque e cair. Você pode estar bem de saúde e ter uma bala perdida. Deus já livrou a gente de muitas coisas. Eu já vi uma égua voar sobre o nosso carro, né? A égua gigante, puro sangue. A égua voou por cima do carro, quebrou lá o retrovisor, arrancou a porta do carro e tal. O cavaleiro caiu lá embaixo, uns 10, 15 metros. E nós estamos aqui. Eu já peguei um buraco, meu Deus do céu, na 101, lá no Espírito Santo. Peguei um buraco, estourou dois pneus. A gente indo daqui para o Rio. 2 pneus estouraram, o carro foi para a mureta, ia bater na mureta e eu consegui segurar o volante e o carro foi para o outro lado, saiu da pista. Um caminhão passou na frente e outro caminhão veio atrás. Eu passei no meio de 2 caminhões e caí lá fora da pista. Mas pode ser que a minha passagem pode ser tomar um copo d'água e cair tudo. Nós não temos garantia, não sabemos quando. Então o conselho de Jesus para nós é vigiai, pois, a todo tempo, orando, isso é, tendo ligação com Deus. A nossa ligação com o Senhor não pode ser cortada. Nós não podemos cortar essa ligação por nada, porque nós dependemos dela. Essa ligação nossa é como um cordão umbilical para um bebê. Tira o cordão umbilical do bebê para ver o que acontece. Se ele ainda estiver dentro do ventre, cortar o cordão umbilical, ele morre. Então o nosso alimento está em Deus. E nós precisamos estar ligados a Ele, senão a gente vai se perder nas trevas. Então o conselho de Jesus para nós hoje é justamente esse: vigilância. Vigilância. Vigilância, por quê? Porque o passarinheiro, Satanás, está aí, tentando atacar a gente de todos os lados. Isso é, tentando não, atacando, né? Mas nós não vamos ser vencidos em nome de Jesus. Amém? E que a graça do Pai seja sobre nós. Que Ele nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que fale conosco, que derrame sobre nós Tua graça e poder, que sejamos sempre alcançados, Pai, pela Tua graça, sejamos sempre abençoados e guardados por Ti. Pedimos a Ti, Pai, que venha ajudar os nossos irmãos, os nossos parentes e amigos, nossas famílias, que sejamos todos fortalecidos no Senhor, que sejamos todos guardados, Senhor, por Tua mão, Senhor. Derrame Tua graça e poder sobre nós. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém? Igreja do Senhor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. 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 Deus abençoe sua vida, sua família, rica e abundantemente.